É tão certo quanto calor do fogo. É tão certo quanto calor do fogo. Eu já não tenho escolha. Participo do seu jogo. Participo do seu jogo. Do seu jogo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Espero que estejam bem, com saúde, estão ouvindo, estão vendo. Ok, quando vem uma resposta aqui de boa noite, eu sei que já escutaram o meu boa noite também, tá? Bom, nosso quórum não está lá grande coisa hoje, né? Boa noite, Marcelo, boa noite, Luiz, tudo certinho? Tudo ótimo, que bom que está tudo ótimo. Por aqui também, graças a Deus, está tudo bem. Tá? Tudo bem, Eric. Espero que com vocês também. Boa noite, Pedro. Agora é só no pinote. Só no pinote. Noite, Luiz. Tudo certinho. Vamos lá. Bom, lembrando, né, na segunda-feira, né, ontem, nós conversamos, eu conversei, na verdade, com vocês, e acertamos aí nossa primeira atividade avaliativa para a próxima segunda-feira. Então, segunda-feira, no horário normal de aula, faremos a nossa atividade. Então, eu hoje pensei em fazer uma rápida revisão do que a gente viu, falar rapidamente, não dá, óbvio, para a gente detalhar tudo que nós tratamos, mas dá para a gente... Opa, comprou uma motinho zero, que legal, parabéns, Luiz. Eu não tinha visto a mensagem antes ali, motinho zero, agora é só no pinote, por isso que é só no pinote. Tá legal. Bom, então nós temos a nossa atividade, segunda-feira, então vamos fazer uma... bem isso mesmo, Marcelo, bom conselho. Capacete é para ficar na cabeça bem arrumadinho, bem tranquilo. Então vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa revisão de Direito Empresarial 1. Empinar com... tem que dar bons conselhos para ele, né? Se beber, não dirija, usa o capacete. E nada de empinar, nem com o pneu da frente, nem com o pneu de trás, cara. Nenhum dos pneus. Moto aliás, eu digo o seguinte, né? Eu tenho um ditado que a moto, ela é feita para cair, né? A moto é para cair. Se você não colocar pezinho nenhum, deixar ela de pé, ela cai. Então, normalmente, a moto cai. Ela não para em pé, sozinha. Você tem que pôr um apoio, alguma coisa. Então, toma cuidado, né? Moto é complicado, né? Nada de empinar, nada de fazer doideira. Tá? Vamos lá, então, gente. Vamos lá. Então, direito empresarial, primeira parte, nós vimos o direito de empresa e falamos da história do direito empresarial. Eu vou usar os slides aqui apenas para tomar uma base da sequência, para ficar na minha cabeça aqui, não ficar perdido, tá? Para quem está entrando agora, né, quem acabou de chegar, tem gente entrando ainda. Para quem está entrando agora, quem está vindo para a aula agora, chegando agora no momento, na segunda-feira eu falei com vocês, ontem, né, a gente conversou, nossa atividade é dia 24 de agosto, próxima segunda-feira, no horário normal de aula, às 20 horas e 45 minutos,
teremos aí uma tolerância de 10 minutos para ingresso, então até as 20h55 ingressa. Infelizmente, depois nós vamos ter que ver o que vamos fazer. Então, procure manter os horários, eu vou colocar no aviso, vou passar para o representante de turma, para divulgar para todo mundo aí, para não termos problemas, para não criarmos aí dificuldades, tá? Bom, então hoje eu tinha falado que ia fazer uma revisão, né? Fazemos uma revisão hoje para a prova. Fazemos uma passagem geral de tudo que nós vimos até onde a atividade de segunda-feira vai, tá? Nós vamos tratar eu pretendo deixar registro e escrituração para a segunda parte, né? Registro, escrituração e estabelecimento, mais os auxiliares, que são... o registro é um pouco complicado, tem mais conteúdo, o estabelecimento também tem um pouquinho mais de conteúdo, mas a escrituração é fácil e auxiliares, então, acho que são 1 ou 2 slides no máximo, tá? É bem tranquilo. Então, faremos aqui a nossa primeira parte e a nossa introdução, o nosso primeiro, a primeira inserção na disciplina foi justamente a história do direito empresarial, que começou lá como direito comercial e hoje é empresarial. Então, quais são os marcos ou quais são os pontos que nós temos que ter em mente para compreender por que o direito empresarial é o que é hoje? A primeira coisa é que ele divide-se em 3 fases. Alguns autores vão colocar ali a segunda fase dividida em 2, então eles colocam 4 fases, porque eles colocam ali alguma coisa do direito inglês também, mas é tudo na mesma época, é tudo mais ou menos no mesmo momento. É simplesmente porque na França teve uma forma de se dividir os atos do comércio que na Inglaterra, mais tarde, acabam não tendo. Então, eles dividem essa fase. Mas, na verdade, é uma coisa só, e a boa parte, né, a maior parte da doutrina vai dividir o direito empresarial em três fases. Então, eu tenho a primeira fase, que ela é totalmente subjetiva. É a fase subjetiva. O que é isso? Ela é a fase onde o comércio, né, já ali alinhado, eu tenho ali a questão dos feudos, não há um Estado organizado, mas as corporações de ofício, entre elas os comerciantes, se organizam e criam regras próprias para determinar o que acontece quando um comerciante faz isso, quando acontece quando um comerciante faz aquilo, como que eu auxilio um comerciante que está em dificuldade, o comerciante que deu o golpe, ele sofre a quebra, enfim, eles regulam com regras próprias, particulares, criadas por eles mesmos, né? E a partir disso, a partir dessa situação, são eles também que determinam quem é comerciante ou quem não é. Eu estou ainda no comércio, né? Na fase do comércio. Então, essa corporação, ela diz, fulano é, ciclano não é. E fulano e ciclano fazem a mesma coisa, têm o mesmo tipo de comércio, produzem ou vendem, comercializam as mesmas coisas, mas a associação gosta mais do fulano, não gosta do ciclano, então escolhe um e escolhe outro, né? Nós dividimos essas 3 fases em 3 perguntas. Então, a primeira pergunta que é a que representa essa fase é quem faz. É o fulano? Então ele entra, ele é comerciante. É o ciclano? É o ciclano. Então ele não entra, ele não é comerciante. Então a pergunta é quem faz? Quem faz, a gente define como sendo comerciante ou não. Bom, aí eu passo para a segunda fase. O que eu tenho na segunda fase? A segunda fase eu já tenho o Estado organizado. Eu já tenho ali o Código Comercial francês, que é o grande marco dessa fase, né? Ele vai determinar como que o comerciante vai se comportar, quem não é, como fica, como não fica. Ou na verdade, né, o Código francês, ele pega o seguinte, ele pega as regras, né, constitucionárias dos comerciantes da época, codifica isso e cria ali um artigo da lei, num dos artigos do seu código, os atos do comércio. Para que ele faz isso? Porque assim ele esvazia o caráter organizacional, de organização da corporação dos comerciantes. Ou seja, agora não são mais eles que dizem quem é ou quem não é
comerciante, agora é a lei. Então não precisa mais dessa corporação de ofício, não precisa mais dessa associação, ela não controla mais. Agora existe um poder judiciário estabelecido, um poder executivo, um poder legislativo, nós temos aqui uma legislação e qualquer um que cumpra que execute essas atividades, ele é comerciante e está protegido por esse código, está inserido no ordenamento ou nos regramentos dessa legislação. Ele basicamente mantém as mesmas coisas, apenas tira o poder das organizações e das corporações de ofício. Isso é por volta de 1808, lá com o Código francês, né? O 1804 é o Código Civil francês, e em 1808 é o Código Comercial francês. Lembrando que a França, né, ela dá o primeiro salto, porque é um dos primeiros países a derrubar, né, o rei, o império, né, a questão do reinado, e transformar-se aí num outro regime, a burguesia, né, a corte é desfeita, não há mais a aristocracia, tudo modifica nessa época, e a França é uma das primeiras a praticamente acabar com isso, e tentar buscar aí um Estado mais democrático e mais regular. Então, a segunda fase, na verdade, daí não depende mais de quem, mas sim do que faz. Então, a pergunta que representa é: o que faz? Você faz alguma coisa que está na lei? Sim, então você é comerciante. O que você faz está na lei? Não, então você não é comerciante. Ok? Daí, na Itália, né, com um doutrinador, um jurista italiano, me fugiu o nome do rapaz agora, deixe-me eu ver aqui se eu tenho nos slides aqui, só acho que é Ascarelli, Ascarelli. Total, quem faz? Primeira, segunda, viu como tem coisa? Segunda, terceira fase, Vivante, Vivante, não é nem Ascarelli, nem Aschini, é Vivante. Então, Cesare Vivante, ele cria na Itália uma teoria um tanto quanto diferente. Por que ele cria essa teoria que vai de encontro aos chamados atos do comércio? Porque ele começa a analisar que com a modificação, a produção industrial, a modificação das atividades, é difícil você ter um elenco do que é ou do que não é comércio, né, do que faz parte do comércio ou que não faz parte do comércio. A questão de um direito só para o comerciante, ela fica um tanto quanto distante da realidade dos fatos, porque hoje comércio não significa só mais aquele varejista ou atacadista de produtos, mas há toda uma cadeia de produção, prestadores de serviços que passam a ter uma grande relevância dentro do mercado nacional. Então, ele cria, né, o que nós usamos até hoje, que é a teoria da empresa, e ela vai ao Código Civil Italiano em 1942. E o que essa teoria diz? Não é mais nem quem faz e nem o que faz. Então, não é quem faz, é o João, é o Pedro, então são comerciantes, é o Antônio, não é, ou o que faz, o que está nessa lista aqui, você é comerciante, se você não está na lista, você não é, mas sim como você faz. Então, se você produz de uma determinada forma, ok, você tem uma empresa, você tem uma atividade empresarial, ou você exerce empresa. Então, você é um empresário e não necessariamente um comerciante. Porque as agências de publicidade, por exemplo, o nosso código começou a vigorar em 2002, elas não eram consideradas empresárias, atividades empresariais. E elas têm ou não eram comerciantes, porque nós estávamos nos atos de comércio, né? E elas têm todo um perfil de estar inserida no comércio. Elas fomentam o comércio, elas faturam, elas geram emprego, elas geram divisas num monte de setores da economia, mas não eram consideradas comércio, ou seja, estavam fora de um contexto de comércio, não poderiam, por exemplo, emitir duplicata, porque é um título mercantil, um título comercial, ela não poderia pedir recuperação judicial, ela não poderia pedir falência,
Na época não tinha recuperação, né, era concordata, falência, porque não era empresário. Não sendo empresário, estava fora dessas providências da lei. Tá? Uma vez que eu transformei em atividade, que a atividade... Filha da puta! Opa. Nossa, que joguinho desgraçado, Bel. Só faz a gente passar raiva, esse demônio. Eu me arrependi de ter jogado, de acordar pra você jogar. Filha da puta! Que raiva! O que está acontecendo aí, Rodrigo? Olha o joguinho, olha o joguinho, olha o joguinho. Tá gravado. Abriram o microfone ali, meu Deus do céu. -2, isso aí, Marcelo, -2 pontos na média. Eu fiquei até assustado aqui, achei que tinha virado o webinário lá daquele dia. Eu falei, pronto, vai começar a aparecer um monte de coisa aqui. Aí eu fui olhar quem estava na sala, eu falei, pô, porque não tinha nenhum estranho, né? Mas não fui eu, não. Eu estou quietinho, eu estou dando aula aqui. Até me perdi onde é que eu estava, gente. Até me perdi onde é que eu estava. Deixa eu voltar para cá. Foi legal essa. Foi legal. Deixa eu fixar a minha imagem aqui. Ixi, não diz... Agora o Rodrigo travou na minha tela aqui e não sai mais. Aí, pronto. Só para ver quem estava ouvindo, né? Tem bastante coisa aí. Tem bastante gente que ouviu aqui. Bom, vamos em frente. Então, voltando para a nossa teoria da empresa, né? Empresário, então, ou empresa é um tipo de atividade, e empresário é quem exerce a empresa. E o que é essa atividade? O que significa essa atividade? Ela é uma atividade exercida de forma profissional, econômica, organizada, que produz ou circula, né, bens ou serviços. Então, cada um que se encaixa nesse perfil de atividade, ele deve ser considerado empresário. Essa teoria, que foi aplicada em 1942 na Itália, chegou ao Brasil, né, ela foi utilizada no Código Civil Brasileiro de 2002. Então, até 2002, nós tínhamos os atos de comércio, como era na Itália antes de 42, como era na França de Napoleão em 1808. Aqui no Brasil, né, o nosso Código Comercial é de 1850, e ele esteve em vigência na parte comercial até 2002, né? Na verdade, até 2003, porque teve a vacatio legis, o Código é 2002, mas a vigência dele é a partir de 2003. Então, até 2002, ele valeu, ele teve validade, teve eficácia. A partir de 2003, ele não teve mais validade. Na parte do comércio, na parte do comerciante, que mudou para empresário. Já na parte do comércio marítimo, ele continua vigente. Então, há, sim, no Brasil, uma legislação vigente desde 1850, né, desde a época do Império, antes da nossa independência. E nesse momento, daí, então, a pergunta é como faz? Então, 3 fases: fase subjetiva, dependia da vontade; fase objetiva, está na lei, exatamente na lei, é objetiva a escolha de quem é ou quem não é comerciante. E a terceira fase, fase subjetiva moderna, ou seja, ela é subjetiva também, mas não depende da vontade de uma pessoa, mas sim de uma determinação ou de uma construção legal para sabermos quem é empresário e quem não é. 3 perguntas que representam cada uma das 3 fases, né? Primeira fase, quem faz? Né? Escolho entre um e outro, um faz, o outro faz também, mas eu escolho um e não escolho o outro. A segunda fase é o que faz, aquilo que está na lei, você é comerciante, não está, não é. Como faz? Se você faz de maneira organizada, de maneira profissional, econômica,
produz ou circula bens ou serviços, então você agora não é mais comerciante, como se dizia antes, mas agora você é empresário. Não estamos mais na área, na seara do direito comercial, mas sim do direito empresarial, tá? Então, lembrando, né, que o nosso código tomou esse rumo do direito de empresa a partir de 2002, né, que da sua edição, 2003 com a sua vigência. Nós temos legislações que tratam do tema comércio, comerciante, né, que são anteriores ao código e não foram alterados os textos. Então, quando você for ler uma legislação, lá vai estar escrito comércio, comerciante, você muda, né, para empresa, para empresário, porque é essa a forma certa de nós nos referirmos ao direito hoje. Não é mais direito comercial, não é mais direito do comerciante, não é mais comércio, e sim empresa, empresário, direito empresarial, né, atividade empresarial, ok? Então, passamos aqui a terceira fase, né? 1942 o código, tá certo, terceira fase, vamos lá, passamos das fases, terceira fase no Brasil, já falamos também, nomenclatura empresarial comercial, acabei de falar, né, a questão da nomenclatura, ela é uma questão de simplesmente a legislação trouxe isso, alguns autores sequer mudaram os títulos de obra, né? O próprio Fábio Ulloa, curso de Direito Comercial, volume 1, curso de Direito Comercial, volume 2, e curso de Direito Comercial, volume 3, e tem o Manual de Direito Comercial. Então, ele, né, considerado aí uma das grandes cabeças, uma das grandes mentes do direito empresarial, ele manteve na sua obra o nome, né, o título como comercial, não mudando para empresarial, ok? Vamos em frente. Princípios do direito empresarial. Bom, quem tiver curiosidade, ou quem teve curiosidade, pegou o livro na biblioteca, ou de repente comprou, baixou da internet, vai ver que o Fábio Ulloa, quando ele fala dos princípios do direito empresarial, ele vai tratar lá de 20 princípios, ele vai ter uma lista lá contendo 20 princípios. Mas quando ele fala desses 20 princípios, ele abrange princípios que a gente diz que são específicos. Ele abrange princípios dos títulos de crédito. Títulos de crédito são, sim, instituto, matéria do direito empresarial, mas é um instituto próprio e é um princípio próprio dos títulos de crédito. Ele não se aplica a todo o direito empresarial. Então, o que eu trouxe para vocês aqui, o que a doutrina chama de princípios gerais do direito empresarial. Então, nós tratamos aqui da liberdade de iniciativa, ou seja, a Constituição prevê lá no artigo 170, que é onde regula a ordem econômica, que ele é um dos fundamentos da ordem econômica, né? A livre iniciativa, a liberdade de empreender. Eu tenho, sim, a liberdade de empreender. Eu sou livre para estabelecer o meu empreendimento dentro das limitações das leis. E essas limitações não podem ser tão estreitas a ponto de que reduza ou até mesmo impeça a minha vontade ou a minha decisão de realizar um empreendimento. Ou seja, a livre iniciativa, de um lado, ela está colocada ali para quê? Para frear um pouco a intervenção do Estado, na liberdade da economia, na ordem econômica. Então, eu tenho essa livre iniciativa, o Estado não pode intervir a ponto de que ele dificulte ou até mesmo impeça a minha liberdade empreendedora. E de outro lado, né, essa livre iniciativa, como ela está dentro de alguns limites legais, ela também regula para que não seja infinita ou totalmente ampla a minha liberdade de empreender, né, empreendimento.
Então, aí tem bastante coisa, eu estou resumindo, tá? Segundo princípio, a liberdade de concorrência, né? A liberdade de concorrência. A liberdade de iniciativa e a liberdade de concorrência, elas são tão próximas que às vezes a gente chega até a fazer alguma confusão nesse sentido. Liberdade de iniciativa é a minha liberdade de empreender. Então, se eu tenho a liberdade de empreender, de fazer o que eu quiser, eu sou livre também para concorrer com quem eu quiser. Se eu vou ingressar no mercado, né, e eu estou sozinho no mercado, e eu tenho a liberdade de iniciativa, né, por um lado, eu ingresso no mercado sozinho, eu chamo a atenção para que outras pessoas também ingressem no mercado e sejam meus concorrentes. Por que eles podem fazer isso? Porque a lei não pode limitar a minha... não pode limitar a minha iniciativa focado no impedimento de concorrência ou numa limitação de concorrência. Nós tivemos e temos ainda no nosso litoral, isso aconteceu em Pontal, aconteceu aqui em Matinhos, Pontal foi com farmácias, aqui foi com supermercados, né? De você tentar, Pontal já tem alguns anos, Matinhos é mais recente, né? Você limitar, por exemplo, que não se pode abrir farmácias numa distância de 2 quilômetros uma da outra. Né? Não existe isso, gente. Você fere o 170 da Constituição. A liberdade de concorrência, a liberdade de iniciativa. Você não pode fazer, não pode uma lei municipal impedir que seja autorizado o funcionamento de uma farmácia que esteja a menos de 2 quilômetros de outra. Né? Então, eu traço um raio, tem uma farmácia aqui, eu passo um raio de 2 quilômetros, nesse raio não pode ter outra farmácia. O mercado está aí, gente, para quem atender melhor, tiver melhor preço, melhor atendimento, qualidade e tudo mais, sobreviver. Quem não tem essas condições e não consegue operar dessa forma, infelizmente a concorrência vai deixar para trás. Né? Aqui em Matinhos não foi com farmácia, foi com supermercado. Né? Então, ressalvados os já abertos, né, os que já estão funcionando, ninguém mais pode abrir supermercados a 2 quilômetros do outro. Ou seja, basicamente, ou você abre lá no meio do oceano, ou lá no morro, né? Ou não abre, porque tem um monte de mercado, mercados pequenos, mercados médios e grandes, você tem espalhados pelo município. Você não consegue estabelecer dentro desses aqui um raio de 2 quilômetros de distância para você poder abrir a tua loja, né? E 2 quilômetros de raio, né? Ou seja, o mercado está aqui, 2 quilômetros para cá, 2 quilômetros para lá. 2 quilômetros para frente, eu traço um raio, 2 quilômetros, ou seja, numa reta de 4 quilômetros, 2 para um lado, 2 para o outro, porque é o diâmetro da minha circunferência, eu não posso abrir supermercado. Isso é uma baboseira, uma coisa que não cabe, né? Então, a liberdade de concorrência, ela é intimamente ligada à livre iniciativa também. Eu posso empreender, se eu posso empreender, eu posso ser concorrente e posso ter concorrentes também, ok? É só em Matinhos mesmo. Matinhos, Pontal tentou-se também, Pontal também tentou. Se eu não me engano, Pontal, que faz muito tempo isso, já tem muito tempo. Lá em Pontal, salvo engano, a lei chegou a ser aprovada na Câmara. Aqui em Matinhos veio o projeto, aí deu um escândalo geral, mídia social, né? Pontal não foi tão na época das mídias sociais, meio que passou. Aí quando o pessoal descobriu, entraram com mandato de segurança e ela foi declarada inconstitucional, né? Pelo próprio juízo da comarca, né? Aí, ele pode, né? Ele exerce o controle constitucional para fazer isso, tá? O outro princípio que nós temos é o princípio da função social da empresa. Função social da empresa. Poxa, mas a empresa ela é inserida no capitalismo, ela é totalmente capitalista, ela é a base do capitalismo. Como que uma empresa pensa em função social? De maneira direta e de maneira indireta. Né? Hoje em dia, o atendimento à função social, ela não vem apenas pela vontade do empresário, mas também ela é decorrente, pode ser decorrente de uma necessidade. Eu estou falando da função social direta, onde ela toma medidas protetivas ao meio ambiente meio ambiente mesmo, né, preservação ambiental, ao meio ambiente de trabalho dos seus empregados, porque se ela
toma partido e toma regras, nós dizemos que ela é uma empresa politicamente correta, ela consegue um mercado mais amplo, ela consegue agregar valor ao seu produto. Se você pensa em exportar, você tem uma série de regramentos internacionais que você tem que cumprir. E quanto além, né, quanto mais além você vai daquele mínimo estabelecido, né, no comércio internacional, mais você agrega valor no seu produto. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver, essas medidas têm a ver muito com a questão social, com a segurança ambiental, com a segurança do trabalhador, né, do trabalho. Então, cada vez que o empresário dá um passo nesse sentido, além de estar cumprindo com a função social da empresa, de forma direta, ele também está pensando no seu lucro, no seu ganho, porque ele agrega valor ao produto. Mas também ela exerce uma função social de forma indireta, uma vez que as empresas, elas geram emprego, elas geram renda e elas recolhem tributos. Então, uma grande companhia, ela gera muitos empregos, então, a geração de empregos implica na geração de renda e, automaticamente, o movimento, ou quanto mais movimento ela tem, quanto mais ela fatura, mais ela paga de imposto, recolhe tributos, e tributos que, bem administrados pelo Estado, voltam na forma de ações sociais, por exemplo, podem ser investidos em educação, em saúde, em segurança, podem, devem, deveriam, enfim. Aqui nós tratamos como é que eu vou dizer, do dever ser, né? Aqui é o dever ser. Se na prática não é isso que acontece, na prática não é isso que ocorre, aí é outro problema, né? A empresa, ela tem sim uma função social, né? Tanto diretamente como indiretamente ela exerce essa função social, tá? Outro princípio bem moderno, bem adequado à empresa, lembrando que a empresa é a atividade, empresário é quem exerce a atividade. Então, outro princípio muito relevante é o princípio da preservação da empresa. Nós temos o nosso direito de falência, né, de recuperação e falência, toda a nossa legislação nova da falência e da recuperação, lá de 2005, já tem 15 anos, diria até que está precisando de uma boa reforma, ela é baseada, ela é fundada na preservação da empresa. Por quê? Porque a lei anterior, né, a falência do comerciante, naquela época, decretava o fim do comércio e do comerciante, tudo fechava. Uma vez decretada a falência, cerravam-se as portas para vender as coisas. Hoje, né, baseado no princípio da preservação da empresa, decretada a falência, a atividade, ou seja, a empresa pode continuar, né? Por isso é preservação da empresa, não do empresário. O empresário, naquela atividade, ele vai deixar de existir, ele vai ser considerado falido, seja ele empresário individual, seja ele sociedade empresária. Então, nós temos essa característica hoje, baseado nesse princípio. E por que esse princípio ele é tão relevante a ponto de dar fundamento para uma lei? Justamente, né, baseado lá na função social, principalmente na geração de emprego, de renda e tudo mais. Imagina que você tem uma atividade, foi o exemplo que eu dei em aula para vocês anteriormente, onde você, na nossa região aqui, Guaratuba, Pontal, Matinhos, Itapuá, nessa nossa micro região litorânea entre Paraná e Santa Catarina, ela gera aí 3, 4 mil empregos diretos dentro dessa companhia. E, de repente, ela se vê em crise. É uma crise estrutural, dadas aí pela condição, pelo que nós estamos vivendo hoje, pela pandemia, né? Então, ela está na iminência de pedir falência daqui a alguns dias. É viável que, ainda que ela peça falência, ela feche as portas e ponha 4 mil pessoas no olho da rua, desempregadas, né? São, sei lá, cerca de 4 mil famílias também, talvez não seja um número tão grande de famílias, porque vão ter ali solteiros, vão ter pessoas que são, 2 pessoas que são da mesma família, mas vão ser seguramente mais de 3 mil famílias diretamente sem a renda que existia. Então vai dar um caos na região. Se o segmento dela, se o objeto de trabalho dela
como é que eu vou dizer, é viável ser mantido, ok, nós mantemos a empresa, mas o empresário que passou pela dificuldade, que quebrou, se não for o caso de recuperação judicial, que também é um novo conceito que a lei trouxe, não cabe recuperação, então vamos para a falência, mas vamos fazer de tudo para manter a atividade, porque ela é importante socialmente para a região. Então, princípio da preservação da empresa. Vamos lá, princípio da propriedade privada e sua garantia, também está na ordem econômica, lá no 170, e ele vai dizer respeito, né? Ele diz respeito ao quê? A liberdade que eu tenho de ter uma propriedade. Não apenas eu como pessoa física, mas também eu como pessoa jurídica e sociedades empresárias. O direito à propriedade privada tem que ser garantido, porque é através da propriedade privada, e não falo nem só de bens móveis e imóveis, mas da propriedade intelectual, da propriedade industrial, aquilo de marcas e patentes, aquilo que eu produzo e que faz com que eu gire e crie riquezas para a atividade. Então, isso tudo é garantido como propriedade privada. Não é qualquer um que pode tirar, ou não é em qualquer circunstância que eu deixo de ter direito sobre a minha propriedade. Mas, claro, existem limites, né? Nada em direito é absoluto, então também tenho limites para ir para a propriedade privada. Mas, a princípio, a Constituição e a legislação infraconstitucional garantem, sim, o meu direito à propriedade privada. Demais princípios nós já falamos, né? Eu falei no começo, são princípios aí que são linkados à falência, princípios dos títulos de crédito, os princípios lá da propriedade industrial. Então, para cada dos contratos, para cada um dos institutos envolvidos no direito empresarial, eles possuem princípios e nós vamos tratar com eles, tá? Próximo tópico que a gente viu é o empresário, tá? Quem entrou depois e não viu, nós estamos numa revisão para a nossa atividade lá da segunda-feira que vem, dia 24, tá? Então, empresário. Quem é empresário? Nós já falamos um pouco antes, é aquele que exerce atividade, né, atividade profissional, né, econômica, organizada para fins de produção e circulação de bens ou de serviços. Essa foi a definição do Cesare Vivante, e essa é a definição que o nosso Código Civil trouxe no artigo 966. Então, analisando aí o que o que significa cada um desses elementos, o que significa ser profissionalmente, o que é forma profissional ou profissionalmente. É aquilo que não é um hobby, é aquilo que faz parte da minha composição de renda, é aquilo que faz parte do meu sustento, ou de forma única, ou de forma compartilhada com outra fonte. Eu dei o exemplo, né, não sei se foi bem esse exemplo que eu usei anteriormente, mas vamos dizer que eu tenha gosto e confeccione, fabrique pranchas de surf. Ok, eu faço pranchas de surf. Se isso para mim é um hobby, eu faço para alguns amigos, então algum amigo vem aqui, eu queria uma prancha, a gente bola um desenho com toda a calma do mundo, né? Enfim, eu levo 4 meses para produzir a prancha e vendo para ele. Veja, eu exerci uma atividade, ela foi econômica, né? Ela até tem uma organização, porque eu comprei os insumos, montei, eu vendi, eu ganhei dinheiro. Mas ela é profissional, eu vivo disso? Não, fatalmente não. Eu tenho uma outra atividade na minha vida, isso para mim é um hobby, é um passatempo. Ou então, fui aconselhado pelo meu terapeuta a fazer alguma coisa que me dê prazer. E eu gosto muito de mexer com marcenaria. E faço móveis, mesas, cadeiras, armários, tenho lá uma pequena oficina de marcenaria em casa e trabalho com isso. E, eventualmente, alguém pede alguma coisa para mim, eu vou ali, compro o material, monto, faço, entrego no meu prazo, no meu tempo, sem pressa, sem nada. Então, isso não é profissional, não é. Se eu tenho uma linha de produção de pranchas de surf, você entra ali, encomenda, em 15 dias eu te entrego. Cada encomenda, ela é programada, ela entra numa linha de produção, e eu faço disso uma fonte de renda para mim, aí ela é profissional. Se a marcenaria é da mesma forma, eu produzo, né, sob encomenda, entrego nos prazos, recebo, vendo, compro, tenho estoque e tal, então ela é
ela é profissional, tá? O que aconteceu aqui, gente? Perdi, voltou lá para o começo. Princípios, não sei o que aconteceu, que voltou para... E não vieram os slides, não vieram todos. Mas, enfim, vamos voltar lá para... O profissionalmente é isso, né? Aí, deixa eu só achar aqui quais são os outros, que é a econômica, né? Atividade, eu exerço profissionalmente uma atividade econômica. O que é atividade econômica? É essa atividade que me dá retorno, que me dá recursos, que ela é feita para venda, ela não é uma coisa que eu faço e distribuo, que eu dou, que eu não tenho ganho com relação a isso. Então, esse tipo de atividade, né? Ela é econômica, ela tem um cunho econômico, então ela me dá um retorno e eu acabo vivendo dela, acabo sendo, né, a partir dela, tendo uma questão de onerosidade, ela tem a ver com a questão da onerosidade da tarefa, ou seja, eu tenho compra de material, venda de material, obtenção de lucro, eu necessito da busca do lucro. Diferente, por exemplo, do hobby, né, onde eu ponho para ganhar um troquinho em cima, eu ponho para cobrir os custos. Então, eu não faço um cálculo exato de quanto eu gastei, incluindo tudo, né, desde luz, mão de obra, materiais e outras coisas. Eu não faço isso, eu simplesmente produzo, vendo, acho que está bom o que eu ganhei e encerro. Econômica, né, atividade econômica, ela tem a ver, né, a característica dela é a onerosidade. A onerosidade no sentido de aquilo que eu gasto, aquilo que eu recebo, e dentro disso daqui eu tenho que obter lucro, tenho que ter a obtenção de lucro. Ela também, além de ser, não é que, na verdade, o Márcio colocou aqui slide 58, na verdade, Márcio, eu uso eles como JPG dentro do programinha de transmissão, então eu não, vocês têm os slides aí, né, quem está acompanhando, inclusive hoje subiu a atualização já com toda a matéria, né, esse conjunto de slides, ele é total para essa primeira parte da matéria. Então, são 202 slides, alguma coisa assim. O Márcio perguntou para mim ontem se os slides da aula de ontem estavam lá, eu falei que não, mas hoje já estão os da aula de ontem e os da aula da semana que vem já estão lá, tá bom? Beleza. Vamos em frente aqui, então. Então, profissionalmente, atividade econômica organizada. O que é esse organizada? Lembra que eu ainda brinquei com vocês na aula que não é colocar as coisas no lugar ali, né, a chave no lugar, as ferramentas, não é esse tipo de organização, tá? Não é organizar o ambiente do trabalho, mas sim a organização dos meios de produção, mão de obra, insumo, tecnologia, enfim, todo o gerenciamento do empreendimento, da atividade. Então, não é quando você entra na oficina mecânica e diz, pô, esse mecânico é empresário, porque, olha só, estão todas no lugar as ferramentas dele, ele exerce uma atividade organizada, de forma organizada. Não, ele é um empresário, mas não porque as ferramentas estão no local. A atividade dele é organizada, mas não porque as atividades estão as ferramentas estão no local, mas sim porque de fato, a sua atividade, ela tem sim a organização, ele organiza os meios de produção, a hora que um veículo chega, ele tem um prazo para entregar, então ele arruma, entrega naquele prazo, ele determina para que, se ele tem empregados, que aquele cuide disso, aquele cuide da outra tarefa, um faça isso, que alguém faça compras, que alguém verifique preços, então todo o meio de produção, de execução dele, ele se conforma, né? Ele organiza
dessa maneira, a fim de que ele possa produzir melhor e obter lucro, né? Sempre o objetivo é o lucro. Produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, nós temos profissionalmente atividade econômica, né? Profissionalmente, atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, o que é produção? Produção é aquele que produz de fato, é o fabricante, é o agricultor. Então, o fabricante de bebidas, por exemplo, ele compra insumos, compra garrafas, vasilhames, ele produz a bebida, engarrafa e vende. Ele é produtor, ele produz alguma coisa, então ele produz. Então, para produção ou circulação. Então, ele está englobado, a atividade dele está dentro. Ou circulação. Quem que faz circular a mercadoria? Quem compra essa bebida, põe no mercado, o atacadista que compra e vende para o supermercado, para a loja, para o bar, para a loja de conveniência. Então, essas pessoas, esses empresários que pegam os produtos e fazem eles chegar ao consumidor final, eles circulam. Um grande atacadista, ele não é produtor de nada. Um supermercado grande, um hipermercado, ele não é produtor de nada, ele é intermediário, ou seja, ele faz circular, ele pega o produto que entra para ele e circula vendendo ao consumidor final. O atacadista, ele compra de um empresário e vende para outro empresário. Também está fazendo circular. E isso pode ser feito tanto com produtos, né? Circulação, ela é tanto com produtos como com serviços. Produção de serviços. O que é produção de serviços? Produção de bens, né? A gente já sabe, o automóvel, tal, circulação de bens, a concessionária que pega da fábrica e vende, tá, ok, isso é produção de bens. E serviços? Serviços também é o prestador de serviços, é o intermediário da mão de obra, é o empreiteiro. Enfim, eu tenho várias situações em que eu intermedio os serviços. Eu acabo não produzindo nenhum serviço, mas eu faço a intermediação. Muitas vezes nós temos aí um dos papéis das agências de publicidade, por exemplo, é fazer a intermediação entre o meio de comunicação e o empresário. Às vezes ele não produz a campanha, mas ele tem um bom conjunto, né, de redes de empresários e de meios de comunicação, e ele acaba fazendo esse intermeio. De repente, hoje, com as questões das mídias sociais, alguns empresários, eles mesmos produzem lá suas campanhas para a rede social, então a agência, ela não produz nada, ela simplesmente pega o serviço aqui, que foi produzido por alguém, coloca, né, no meio de comunicação, ok? Então, para a circulação de bens ou de serviços, tá? Então, quem é empresário, né? Empresário é aquele que exerce a empresa. Uma diferença que nós temos que ter, eu não sei se a Caroline diz que está travando a internet. Alguém mais está com problema de áudio e de vídeo? Ela falou isso, já eram 9h30, já tem 10 minutos. Não, está tudo em ordem, então deve ser a dela mesmo, deve ser a tua mesmo, Caroline. Tá? Então, continuando, que bom, tá tudo certo, então tá bom. Às vezes é de alguém que tá ruim no dia, a minha já, né, nos meses passados tinha dito que estava horrível o vídeo. Mas, enfim, tem estado mais estável esses dias aqui. Uma diferenciação ou uma confusão que a gente faz é quem é empresário. Empresário, então, pessoal, é aquela pessoa que exerce atividade econômica, organizada, profissional, para fins de produção, circulação de bens ou de serviços. Ok. E quem é essa pessoa que produz? Pode ser uma pessoa física, que é o caso do empresário individual, ou pode ser o caso da sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica. Então, eu tenho tanto uma pessoa jurídica que exerce atividade na forma de sociedade, como eu tenho um empresário individual. Lembra, empresário individual é aquele cara que tem o CPF, o CNPJ, o CPF, o nome civil, na mesma pessoa. Aqui na mesma pessoa eu tenho um CNPJ e um nome empresarial aqui comigo. Então, tudo isso faz parte da minha pessoa. Eu tenho 2 nomes, eu tenho 2 indicações fiscais, eu sou pessoa física. A sociedade empresária, não. Ela tem uma personalidade jurídica, é uma pessoa jurídica lá, e eu, pessoa física, estou aqui. O que eu sou, né, quando eu me torno sócio de alguém e eu monto essa pessoa jurídica? Eu não sou empresário, eu sou sócio.
Tá? Sócio não é empresário, empresário é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela é formada por sócios. Os sócios, ou não sócios, administram a sociedade, respondem pela sociedade, mas não são empresários, ok? Então, essa a fim de que a gente evite, né, confusões, nós temos que entender o que é o empresário individual, o que é aquele empresário individual e o que é a sociedade empresária. A sociedade empresária é uma união de pessoas, né, que unem os seus esforços em prol de um objetivo comum. Então, eles montam uma sociedade para quê? Para prestar um determinado serviço, para produzir, para intermediar, mas sempre com a obtenção de lucro, com o desejo da obtenção de lucro, com a intenção de se obter lucro. Tá? Depois nós vimos, eu não tenho aqui, mas acredito que seja, estou seguindo uma anotação minha aqui, mas não é bem os slides. Aqueles que estão excluídos do conceito de empresário. Quem são os excluídos do conceito de empresário? O artigo 966, ele diz quem é empresário. No parágrafo único do 966, ele me diz quem não é empresário. Ainda que tenha todos os atributos do 966, do caput do 966, ele não é empresário. Ainda que ele exerça de maneira profissional, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, ele não vai ser empresário. Salvo, né, que a sua atividade torne-se elemento de empresa, que o seu exercício torne-se elemento de empresa. Então, quem são essas pessoas que estão adequadas ao conceito de empresário, mas não são empresários? São pessoas que estão num trabalho, eles exercem trabalho intelectual de natureza científica, literária ou artística. Então, é um trabalho intelectual de natureza científica, literária ou artística. Médico, dentista, engenheiro, escritor, artista plástico, todas essas pessoas, pintor, escultor, todas essas pessoas, eles exercem. Um escultor, ele passa o dia fazendo a sua escultura, produzindo, ele produz, ele vende, ele ganha, ele vive disso. Ele compra insumos, então ele tem... Exatamente. O Luiz Costa está dizendo, eu, né? Sim, você compra... Veja, você faz tudo o que o empresário faz. Você tem uma atividade, ela é econômica, é organizada, você vive disso, mas você não é empresário. Por quê? Porque a tua atividade é artística, né? Pode ser considerada artística. Então, você está fora do conceito de empresário, ok? Salvo que, daqui a amanhã, teu negócio cresça tanto que não é mais você manualmente que faz, mas são máquinas, ou seja, a tua criatividade, né, o design, o desenho, a produção, ela passou a ser um mero elemento de empresa. Se você sair e tiver outro no lugar, ou a coisa funciona normalmente. Hoje, se você diz assim, eu não vou trabalhar, não tem bonecos, não tem criações, não produz nada. Né? Por quê? Porque depende de você. É o médico também, que a gente deu o exemplo, é o dentista. O que acontece? O médico, na clínica dele ali, se ele vai embora, não tem atendimento. Ah, mas ele montou a clínica com outro, ele montou uma sociedade, essa sociedade é empresária? Não, por quê? Porque as pessoas procuram ou um ou outro, as pessoas procuram aquele médico, porque há uma relação de pessoalidade, é importante a pessoa dele. Né? Eu posso fazer aqui as esculturas, né, os bonecos de biscuit, como o Luiz faz. Ele faz lá, eu faço aqui. Ele tem a produção dele, eu tenho a minha. Quem escolhe comprar com ele é porque gosta do trabalho dele. Quem escolhe comprar comigo é porque gosta do meu trabalho. É assim que a coisa funciona. Agora, dentro de uma indústria que produz em larga escala, em escala industrial, a minha produção ou a minha matriz, aquele boneco que eu faço apenas como matriz para ser reproduzido de forma industrial, isso já não importa mais. Por quê? Porque não é feito à mão, não tem o detalhe artesanal, deixou de ser um trabalho intelectual. O meu trabalho intelectual de criar, de fazer a base, a matriz, é simplesmente um elemento de empresa. Ele passou a ser. É o caso do médico que cresce tanto que vira um hospital, a clínica cresce tanto que vira um hospital. Você vai no hospital, você vai ser atendido, você vai ter um monte de procedimentos, isso não importa se esse médico está lá ou não. Então, aí, nesse caso,
ele pode se tornar um empresário porque a atividade dele virou mero elemento de empresa, ok? Então, essas pessoas que produzem, que exercem trabalho intelectual, né, de natureza intelectual, científica, literária ou artística, estão afastados. Tá? As sociedades dessas pessoas, desde que a atividade deles não seja, da sociedade não seja elemento de empresa, dos sócios, né, ela também não é uma sociedade empresária, ok? Também temos excluídos, né, esses que eu acabei de falar, que são as sociedades simples, eles estão excluídos porque são sociedades que não são empresárias, e também temos a cooperativa. Né? Ontem nós falamos até da cooperativa, com o nome empresarial e tal. Cooperativa tem todas as características do empresário, inclusive o registro, que nós já vimos, né? Ele faz registro na junta, ele tem nome empresarial, ele tem tudo do empresário. A cooperativa tem tudo do empresário, mas não é empresária, não é empresária. E lembrando também da questão do registro, o produtor rural ou a atividade rural, ela não é totalmente excluída do conceito de empresário, mas não é porque ele exerce que ele se torna um empresário. Lembrando, né? O que caracteriza o empresário é o exercício de empresa. Registro, nome, burocracia, gente, é questão de regularidade. Empresário se caracteriza pela atividade. Então, se você olha para o advogado, ele tem atividade, mas não é empresário. O médico tem, mas não é empresário. A cooperativa tem, mas não é empresário. Por quê? Porque a lei excluiu. A lei tirou, a lei disse isso. Não é por alguma outra razão, senão que a lei determinou que não, o legislador entendeu que não cabia. Clube de futebol não é empresário, né? Apesar de ter lá o clube empresa tal, a grande maioria não se amoldou ao clube empresa, ela não é incluída ali. Mas o produtor rural, o exercente de atividade rural, a ele, apenas o exercício não o coloca na condição de empresário. Apenas a produção, a atividade dele, econômica, organizada, tudo mais, não o coloca na condição de empresário. E também não o afasta. Não diz que ele não é. O empresário rural cai na resposta típica do direito. Depende. Depende do quê? Se ele faz o seu registro de empresário individual ou de sociedade empresária na junta comercial, beleza, ele é empresário. Se ele resolve não fazer o registro, ele continua trabalhando, ele não é irregular, mas ele não é empresário também. Então, os excluídos quem são? Os que têm atividade intelectual, as sociedades simples, a sociedade cooperativa e o produtor rural que não se registra. Esses estão excluídos, tá? Na sequência, nós falamos do empresário individual, né? Quem é o empresário individual? É esse carinha aqui que tem CPF, CNPJ, nome civil, nome empresarial, numa única pessoa. O empresário individual não é... O nosso código, ele disciplina o regramento do... Ele disciplina... Ok, Maini, tomara que consiga terminar. Tá? Ele disciplina o regramento empresarial tratando sempre do empresário individual. Porém, na prática, o que menos tem no mercado é empresário individual. Nós temos muito mais sociedades empresárias do que empresários individual. Por uma razão simples. O empresário individual, ele responde ilimitadamente pelas obrigações da atividade. Isso quer dizer o quê? Que o patrimônio dele, pessoal, responde pelas obrigações da atividade. Então, se eu tenho uma companhia de transporte, sou empresário individual e tenho o meu apartamento onde eu moro, tenho uma casa de praia, tenho uma casa de campo, tenho um barco que uso para pescar, e a minha transportadora dá um problema lá e me executam, vai tudo, vai os bens da transportadora, vai o meu barco, vai a minha casa de praia, vai a minha casa de campo, tudo vai lá, ralo abaixo, pela execução da atividade do empresário individual, porque a responsabilidade ela é ilimitada. Mas o empresário individual é essa pessoa. E quem pode ser empresário individual? Quem não tem nenhum impedimento, tá? A lei fala quem não tem impedimento e quem tem capacidade. Quem não pode ser empresário individual? Tá? No Código Civil tem só aqueles que cometeram crimes, lá no artigo 1011. No 1011 tem lá os crimes que definem, né,
eu não vou me lembrar de cabeça, mas são crimes contra a ordem econômica, enfim, são crimes que dizem respeito à própria atividade, falimentar, crime contra sistema financeiro, enfim, crime de corrupção, se não me engano, são crimes que envolvem, né, são próximos da atividade empresarial. Além disso que está no Código Civil, além desse impedimento do Código Civil, outras legislações vão falar de outras pessoas que estão impedidas. Por exemplo, servidor público federal, magistrado, promotor de justiça, militar, eles não podem ser empresários individuais. Não confundam, tá, gente? Não confundam empresário individual com sócio. Um magistrado pode ser sócio de uma sociedade empresarial? Sim, ele não pode ser sócio administrador. Por quê? Porque ele está impedido de ser empresário. Então, ele não pode ser sócio administrador. Mas ele pode ser sócio, ele pode ter cotas, pode ter ações, ele pode ser sócio sem nenhum problema. A mesma forma o promotor de justiça, o servidor público, ele só não pode ser administrador, não pode ter a responsabilidade de administrador, ok? Capacidade do empresário individual. É a capacidade legal lá do artigo 4º e do artigo 5º. Há mais de 18 anos. Tem que ter mais de 18 anos e está no completo lá. O completo exercício das faculdades mentais nem é mais questão de capacidade hoje, né? Então ele tem que ter mais de 18 anos para poder ser empresário individual. É possível um incapaz exercer a atividade empresarial na forma individual? Sim, em duas circunstâncias. Ele pode se tornar um empresário individual. Primeiro, incapacidade superveniente, ou seja, eu era empresário, normal, tal, trabalhava, estava tudo certo, tranquilo, sofri um acidente qualquer e estou incapaz. Continua sendo empresário? Sim, continua sendo empresário, é nomeado lá um representante, esse representante, ele toca, né, a atividade enquanto a minha incapacidade durar. Veja, eu já era, então eu continuo sendo, então eu posso sim encontrar na vida, dentro dos fatos, empresários incapazes. Essa é uma condição. A outra é aquele empresário individual que tem filhos menores, que são incapazes, e ele falece, ele morre, ele vai a óbito, e deixa como herdeiros esses filhos apenas. Ou seja, ele é um empresário individual, esses filhos também são chamados a continuar a atividade do pai. Se entenderem que é viável, que pode, que deve, então eles são chamados a isso. Nos dois casos é nomeado um representante, né, do incapaz hospitalizado, ou incapaz por problemas de saúde, e dos incapazes menores por problema de idade. Os menores são os empresários. O incapaz lá que está no hospital acamado é o incapaz. E ele é o empresário também. Então, eles são incapazes e empresários. Porém, quem exerce a atividade são representantes. Esses representantes são nomeados pelo juiz e eles exercem até que as crianças atinjam 18 anos, até que o empresário que está doente se convaleça e retorne para a atividade. Um detalhe importante é que o patrimônio dos menores, né, até o início da representação, o patrimônio do acidentado até o início da representação, ele é separado e não responde pelos atos do representante, pelos atos praticados na empresa, né, na atividade dali para frente, ok? Então, empresário individual, basicamente, o que nós temos que ver? É a capacidade e os impedimentos. Se eu tenho capacidade e não tenho impedimento, eu posso ser, sim, um empresário individual. Tá? Uma pergunta que sempre fazem, né, eu já disse isso, não lembro se foi na de vocês ou na outra que perguntaram, e o emancipado, né? Tá no slide de vocês também, eu coloquei. O emancipado é um menor capaz. Ele adquiriu, né? Ele tem entre 16 e 18 anos, mas ele tem a capacidade civil plena, então ele pode ser empresário sim, por quê? Porque ele é emancipado. Se ele é emancipado, ele pode casar, ele pode fazer tudo o que o maior de 18 anos faz, ok? Por fim, nós temos aí o empresário individual casado, né? Ele tem lá um pequeno detalhe,
que o empresário individual casado, ele pode separar bens móveis e imóveis, né, para designá-los ao exercício de empresa. Nessa condição, o que acontece? Esses bens... Tá ok? Esses bens que ele designou, né, para o exercício de empresa, se forem imóveis, enfim, ele pode vender normal, não precisa da outorga da esposa. Mas se ele fizer tudo certinho, por exemplo, ele informar que é casado e que tem esses bens para atividade lá na junta comercial, no seu registro de empresário individual, e também anotar, né, averbar isso na matrícula, né, no registro imobiliário do imóvel, por exemplo, ele vai poder dispor desse imóvel sem outorga conjugal. Essa é uma das vantagens do empresário individual casado, tá? Bom, gente, então nós vamos até aqui, até o empresário individual. Depois o próximo tópico é o registro, depois atos de registro e tal. Então, até o slide... Eu não tenho slide, não tenho aqui. Eu achei que ia falar. Se alguém está acompanhando, puder falar qual é o slide, deve ser, estávamos no 58, deve ser 90, 92, 91, por aí. Então, o Márcio colocou até o slide 87. Imediatamente antes de registro do empresário. Isso é que nós vamos resolver como atividade lá na segunda-feira, tá bom? Uma pergunta para vocês, bem rapidinho. Fazemos o nosso Quizlet hoje ou não? Vocês não estão com vontade de brincar? O que vocês acham? Não está boa, não querem fazer? Sim. Hoje na pissarra está podre. Hoje não estou competitivo. Tem pouca gente na nossa sala também. Bom, a maioria que se manifestou aqui se manifestou contrária, tá? O Márcio e o Lohan por sim, e a maioria aqui disse que não. A Marcela disse que está ruim a internet. Isso, a atividade de segunda vai até o slide 88, Márcio. 87, perdão, tá? Até o 87. Bom, como o pessoal está mal da internet, eu vou abrir, então, o nosso... Eu também não consegui fazer cards novos para vocês. Eu vou abrir aqui o formulário de respostas, né, da lista de presença. E já vou colocar aqui para vocês responderem, né? Quem está caindo muito na internet aí, dá uma seguradinha, se apara em algum lugar aí, para poder responder aqui, tá? Vocês estão vendo que o Márcio ganha de novo, tá bom. É só estudar os cards lá, pessoal. Esse é o link para vocês responderem a chamada de hoje. E não esqueçam, pessoal, na segunda-feira eu vou aceitar Maini e os demais, antes de vocês saírem, tá? Deixa eu dar 2 recadinhos, né? Então, a questão da chamada, me passa uma mensagem no WhatsApp quando não conseguir responder, para que eu lance lá, porque eu falei, às vezes eu não lembro se a pessoa estava, não estava, eu vou dando ingresso aqui, às vezes não sei, não lembro mesmo. Geralmente eu faço o lançamento no dia seguinte pela manhã, quando não tenho nenhum compromisso, de manhã bem cedo eu já faço. E às vezes eu não vejo, não sei, então me passa um WhatsApp que daí eu consigo lançar e colocar lá, tá? Olhando o teu aqui agora, eu consigo lançar para você, porque foi ontem, né? Essa é uma colocação, e na segunda-feira o nosso horário é 8h45, tá? Até 8h55 eu aceito o ingresso na sala, tá? Depois disso não entra mais, tem que ter
tem que ter um atestado médico bem significativo para poder ingressar. Nós teremos aí 10 minutos de tolerância. Se vocês entenderem que é muito pouco, porque tem uma aula antes e vocês saem tarde, nós podemos começar às 9 horas. Tá? Podemos começar às 21 horas. Aí a gente conversa pelo WhatsApp com os representantes, aí vamos ver o que... Ó, um já colocou 21 horas é melhor. Tá? Mas não adianta só você colocar, Rodrigo, outros têm que querer também às 21. Tá, então começamos 21 horas. Tá? Aí eu vou dar os mesmos 10 minutos de tolerância, até 21h10. Passou da 21h10, não, infelizmente não entra mais, tá bom? Então, 21 horas nós começamos a nossa atividade na segunda-feira, tá bom? É tranquilo, vocês podem conversar comigo, é aquele mesmo esquema como foi o semestre passado. A gente troca ideia, tem dúvida, discute. Antes de colar, de procurar respostas no Google, conversa comigo, debate, vamos debater a questão e a gente, de repente, chega à conclusão da resposta. Bom? Pessoal, bom... Ok, Aline, sem problema. Fazemos às 21, já está marcado. 21 horas, tá bom? Já acabou o carteado, aí não sai xingando todo mundo. Eu sei que vocês já estão respondendo, já estão indo embora, alguns já saíram. Um bom resto de semana, bom final de semana. Descansem, se cuidem. Hoje você estudou os cards, mas não perde, Lohan. Você, na semana que vem, a gente faz. Aí você tá prático, já está craque. Boa noite para todos, fiquem com Deus, se cuidem, beijo no coração, descansem bastante, não saiam de casa se não for estritamente necessário. Ok. Boa noite. Conseguiu responder lá, Diego? Ou já saiu da reunião também? Ok. Beleza, gente. Tchau. Vou parar a gravação aqui e também vou sair da